E aí o pessoal vai entrando. Bom, primeiro, boa noite para vocês que estão aqui ao vivo, assistindo aqui com a gente, né? Esse encontro. Eu sempre faço as lives, eu acho que muitas de vocês me conheceram pelas lives mesmo no Facebook. E, na verdade, eu tive essa ideia de fazer esse encontro nosso, porque muitos alunos nossos dos grupos, né, de bate-papo comentaram muito com a gente que estavam com algumas dificuldades de estudos. Então, eu falei assim, bom, vamos fazer um encontro nosso. A gente sempre faz as lives, né? A Malha aí também faz, e a gente percebe que as pessoas têm muitas perguntas, muitas dúvidas, mas eu queria, na verdade, era propor um encontro e vamos ver se a gente consegue fazer isso mais vezes, porque eu acho que vai ser realmente interessante e importante. Nós aqui viemos desse estudo online e a gente tinha uma realidade muito presente, né? Ou seja, muito real, a gente tinha uma vida muito real em que a gente tinha o contato físico com as pessoas e o ensino online, né? Ou seja, aquela oportunidade de eu assistir a aula quando eu pudesse, quando eu quisesse, de acordo com a minha agenda, era uma realidade. Quando nós ficamos em casa desde a quarentena, ou seja, nós tivemos uma disponibilidade de tempo maior. E aí a gente não queria mais falar com uma máquina, ou seja, a gente não queria mais ouvir um vídeo que fosse gravado, porque como a gente foi privado do contato pessoal, então havia muito essa necessidade da gente estar trocando, falar e ouvir e ter as nossas respostas, né, sanadas, as nossas dúvidas, quase que imediatamente. Ou seja, talvez aquele formato que a gente tinha não era mais tão legal, embora a gente teve que se adaptar, certamente. E aí veio essa possibilidade da gente fazer os encontros pelo Zoom, e eu, particularmente, quis trazer para vocês essa possibilidade de fazer esse encontro online, para que vocês pudessem também ter essa oportunidade de troca, né? Ou seja, eu que faço os meus cursos presenciais, comecei a fazer os cursos pelo Zoom por conta dessa questão, e eu achei que também havia necessidade de trazer para vocês uma outra possibilidade de diálogo, de tirar as dúvidas de vocês, mas eu também queria muito entender como é que vocês estão com os estudos. Tem pessoas que já se formaram há um tempo, tem pessoas que estão se formando agora, e a gente sabe, tem algumas alunas que estão inscritas que são da primeira turma, ou seja, como é que essas pessoas estão na trajetória, que dificuldade que elas têm encontrado, e às vezes a gente não tem com quem trocar, com quem falar. Vira e mexe, eu estou conversando com a Malha, né? A gente está se falando, às vezes, de algumas questões, algumas temáticas que eu trago, às vezes, para a live. E aí eu queria falar assim, eu queria ouvir um pouco os nossos alunos do Sapiens, ou seja, aqueles com quem eu não tenho tanto contato, eu não conhecia pessoalmente, né? Que nem a Mônica, a Ana Caldeira. E eu queria ouvir um pouco de vocês isso e entender, assim, como é que tem sido essa caminhada com os oráculos, com o tarô, com o baralho cigano? Quanto acrescentou na vida de vocês? Como é que vocês estão com relação aos estudos? Então, na verdade, a gente tem alguns assuntos que eu gostaria de abordar com vocês hoje e também trazer para vocês outras perspectivas e um pouco do que eu tenho observado, já que a gente está no ano 20, né? Do que eu tenho observado nesse ano aí, desde o começo do ano. E então eu queria ouvir de vocês um pouquinho, quem está aí, quem não está com a boca cheia, né, Tatiana? Que pode falar, né? Pode falar, Mônica, você levantou a mão? Quer comentar alguma coisa? Por favor. O baralho cigano para mim foi uma novidade. Eu nunca tinha pegado no baralho cigano. Tarot sim, que fiz com o Miguel Santos. Está a ser um desafio muito grande. Estou a gostar muito, tenho pena de não estar no meu auge, porque ando com alguns problemas de saúde.
mas tenho tido algumas dificuldades, talvez por não estar muito... Não consigo estar muito focada, porque levantei-me há pouco para poder vir para aqui. Eu ia fazer na cama até. Ia ficar na cama a ver, como cheguei a fazer com o Miguel também. Agora já estou a começar a interpretação das cartas, que eu não vou muito pelo livro, professora. Eu vou um bocadinho, claro que tenho que estudar no livro, mas eu vou muito pela minha intuição. Acho que conta muito. E depois, claro, vou ver se diz bem com o que está no livro. Tenho tido dificuldades em associar depois as cartas umas com as outras. Estes últimos exercícios que o professor enviou são fantásticos. Têm sido muito úteis. Eu coloco realmente o que é que acho daquela carta, 3 ou 4 que eu acho que é um significado, que é o significado para mim, e depois faço a conjugação. Isso tem resultado muito bem comigo. Há o exercício do diário do Lenormand, né? Ou seja, de tentar explorar o significado das cartas e fazer as combinações, né? Está-me a ouvir, professora? Não. Eu estou falando o exercício do diário do Lenormand, de você procurar explorar o significado das cartas e tentar trazer outras interpretações. Não ouviu? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Acho que é a conexão dela, talvez, que... o que eu estava falando, Mônica, é de você procurar explorar o significado das cartas, né? Ou seja, de colocar a carta e tentar trabalhar palavras-chave, né? Acho que é isso. Ela não me ouviu. Esse exercício que a gente faz isso com o tarô e esse exercício que a gente faz com o baralho cigano, né, de colocar a carta e tentar explorar ao máximo os significados ou as possibilidades de interpretação daquela carta, nos ajudam muito. Porque a gente percebe, né, ao longo do tempo que não dá para você ficar só dependente dos livros. Os livros nos ajudam muito, eles trazem palavras-chave e eu percebo muito que as pessoas ficam assim muito apreensivas. Eu queria uma lista de combinações de palavras. E nem sempre essa lista de combinações ela é legal, né? Porque a gente acaba ficando muito preso àqueles significados e a gente não dá possibilidade para a nossa intuição se abrir e a nossa intuição poder realmente presente naquele momento e permitir essa análise, né? Infelizmente a gente percebe isso. Eu gosto das palavras-chave, eu acho que elas são importantes, mas eu acho que a gente ficar com essa questão de decorar, né? Ou seja, decorar as palavras-chave, acho que a gente mata a intuição. E a gente percebe que a leitura de cartas ela não é só razão, ela é intuição também, né? A gente sabe que, na verdade, a gente começa, às vezes, trabalhando com as cartas pela intuição, mas a gente precisa ir além. Nem sempre só a intuição ela é possível de dar conta de todo o entendimento das cartas, né? Então, eu acho que eu sempre enfatizo isso. Leitura de cartas é intuição e é estudo. E a gente começa a estudar, mas a gente nunca para, né? Eu percebo muito essa questão. Né? A gente tem um momento que a gente começa e aí a gente vai acrescentando livros e vai acrescentando e vai estudando. E às vezes livros que não são livros de tarô, que não são livros de baralho cigano, mas são livros, por exemplo, de história, que nos ajudam a trazer uma outra perspectiva sobre as cartas, né? Eu falo isso principalmente no que diz respeito ao tarô. Eu acho que nos ajuda muito a compreender algumas situações, né? Alguém já ouviu alguma situação, por exemplo, num filme, ou leu algum livro e falou assim, nossa, isso me ajudou a entender as cartas ou o tarô de uma maneira diferente. Já passaram por uma situação assim? Sim. Acho que eu já passei pela situação inversa. Como? De ver uma determinada situação e enquadrar um determinado arcano direto, assim. Isso é fato, né, Amália? Isso é bem real, né? Bem direto, assim. Mas
de olhar, assim, fazer o inverso, nunca me liguei, não. Eu falo muito daquele seriado The Crown, que vai falar da rainha, né? Eu acho que aquele seriado, ele ilustra muito bem as cartas da corte, né? Quando eu falo sobre as cartas da corte, eu procuro trazer muito à tona aquela questão do seriado, do The Crown. Ah, você lembra? Tem uma cena, por exemplo, que eu acho que é fantástica. Tá a rainha, né? A rainha Elizabeth e o marido dela, eles estão chegando de algum baile e ela tá assim, parada, né? Vestida, toda com coroa, tá parada, assim. Aí vem os pajens, né? E vem lá, tira a coroa, e ela discutindo com o marido e conversando uma situação complexa, né, da Inglaterra, né? E os pajens tirando a roupa e tudo, e tira o vestido e tira as coisas e põe a camisola, assim. É uma coisa engraçadíssima. E eu falei assim, nossa, olha a ilustração da figura do pajem na corte. E a gente fica, às vezes, um pouco na dúvida, né? O que é o pajem na corte? Naquele seriado, eu acho que ele ilustra bem algumas situações, né? Eu gosto muito de fazer essa análise também, Amália. Ou às vezes alguma situação do cotidiano mesmo, né? Não? No Lenormand eu não consigo fazer essa associação, assim. De Hoje nunca aconteceu. conflitos? Não, assim, de ver a situação acontecer, ou de alguém me contar, né? Tipo, eu disse, olha, o que acontece comigo é muito, alguém me conta alguma coisa, eu digo, nossa, típico 7 de espadas, né? O típico 8 de paus. Aí, mas no Lenormand eu não consigo. O Lenormand, para mim, uma carta sozinha, ela me diz muito pouco. Eu preciso do conjunto. O tarô, não. Uma carta sozinha já me... Explora, né? É. É que, na verdade, se você for ver, o Lenormand, ele foi criado para ser um jogo de combinação. Sim. Né? Tem um livro, o autor estava falando que o Lenormand, na verdade, foi criado para as mulheres. Né? Porque, na verdade, como ele é um jogo de combinações, então ele acaba sendo mais fácil de compreensão. O tarô você precisa explorar mais, ou seja, ele exige um pouco mais de raciocínio do que o Lenormand. Então, como as mulheres, teoricamente, né, pensam com mais dificuldade, então vamos criar o baralho cigano para elas. Né, fazendo uma leitura de gênero, aí, infelizmente, na sociedade em que o baralho cigano, né, o Lenormand foi criado, pensava-se dessa forma. Então, se você for ver, o conhecimento sobre o tarô ficou restrito muito a uma sociedade mais masculina durante muito tempo e permite essa, né, reforça essa fala. Eu concordo com você, né, Amália? Ou seja, o tarô nos leva muito mais a essa compreensão de situações e nos ajuda a enxergar melhor as questões, e o baralho cigano um pouco menos. A gente teria que fazer mais combinações para entender o baralho cigano, né? É uma realidade. Porém, eu acho que essa análise de olhar para situações e enxergar uma carta, eu falo que é um estudo vivo das cartas, né? Quando alguém conta uma mentira para a gente fala, nossa, é a cobra. Ou quando vem alguém querendo, né, fazer uma conversa mole perto de você pensa, nossa, essa é a raposa. Né? Essa personificação ela é interessante em alguns momentos, e eu acho que faz com que a gente fique com o estudo mais vivo, né? A gente, na verdade, aguça muito mais a nossa percepção quando a gente traz essa observação das cartas para o cotidiano. Eu costumo muito ilustrar situações para facilitar a compreensão das pessoas, né? No que diz respeito ao tarô e o Lenormand também. Vocês já viram alguma situação assim, né? Que nem a Amália comentou, de enxergar alguma coisa e falar assim, nossa, isso é próprio tal carta, identificar a carta a partir de uma situação? Eu faço muito uma associação das pessoas com as cartas. Os arcanos maiores ou as cartas da corte?
com as duas, mas eu acho que com os arcanos maiores é mais fácil. Porque como cada naipe tem suas características, então ele tem mais ou menos as idades. Então, eu faço isso muito com as pessoas assim no meu trabalho. Eu falo, ele é assim porque ele é rei de espadas. Então, é claro que não adianta eu apelar para o emocional. Eu vou ter que trazer fatos e dados e a gente vai ter que analisar, senão ele não vai perceber. Ou tipo, não, ele quer resolver isso para ontem porque esse é um cavaleiro de paus. Ele não, né, quer fazer de qualquer jeito, depois ele descobre se vai dar certo ou não. Eu faço muito essa associação e, eventualmente, eu digo assim, as pessoas que eu tenho mais proximidade, aí você conhece um pouco melhor a pessoa, aí eu falo, isso aqui é um tipo imperador, né? Então, assim, tá querendo imperar aqui hoje, a gente ou aceita ou não. Então assim, eu associo muito com as pessoas. De fato, eu nunca tinha parado para pensar que as cartas também estão associadas às situações do cotidiano. Principalmente nos arcanos menores, né? A gente, nas cartas numeradas, né? Então. Oi, Patrícia. Olá! Olá, tudo bem? Desculpa, tem som. Tava na gaveta. Tudo bem, vou botar seu telefone, seu som no mudo aqui, tá bom? Sim, Quando desculpa. você quiser falar, você desbloqueia. Sim. Na verdade, eu acho que isso acaba facilitando muito a compreensão das cartas, né? Eu gosto muito também disso, de trazer essa questão da compreensão das cartas, né? Eu não sei, as meninas aqui que conhecem mais né, que só conhecem o Lenormand. Bruno, você estudou com a gente o quê? O tarô ou o baralho cigano? Alô, Oi, Bruno. eu estudei tarô, vou tirar o curso de tarô. Enviei mensagem hoje por causa do baralho de Marselha, porque eu tenho tentado trabalhar com outros baralhos e eu só consigo trabalhar mesmo com o baralho de Marselha. Sim, é verdade. Você já havia comentado que você gosta particularmente do Marselha, né? Exato. Eu me lembro da gente ter conversado, é verdade. Eu já uso tarô há 15 anos, que já uso as cartas. Comecei cedo, o meu avô já usava, então ele passou para mim esse gosto pelo tarô. Só que eu tenho desenvolvido um pouco mais a nível de arcanos menores, porque tenho alguma dificuldade em juntar os arcanos menores com os arcanos Com os maiores. maiores, né? Sim. E foi por isso que entrei no curso para avaliar e aprender mais sobre os arcanos menores. E isso tem feito imenso bem, porque tenho aprendido a lidar melhor com os arcanos juntos, não é? Tanto os maiores como os menores, e tem-me facilitado na leitura, não é? Sim. O que a gente estava comentando há pouco, né? Ou seja, os arcanos menores, eles nos trazem situações e eles promovem um detalhamento muito grande quando a gente fala sobre uma análise das cartas, né? Uma análise de uma jogada, por exemplo. Eu gosto muito, e eu trabalho em alguns momentos, eu separo o baralho em 3. Os arcanos maiores, as cartas da corte e os arcanos menores. Eu procuro fazer bem isso para facilitar mais a compreensão. Ana, posso só deixar o seu microfone no mudo? Vou pôr no mudo aqui, porque senão fica muito barulho, aí o pessoal não consegue entender, tá bom? Então, o que a gente percebe, no fundo, é que muitas pessoas, quando chegam no curso, falam assim, eu gosto do tarô de Marselha, e no fundo vem com essa dificuldade. Eu gosto do tarô de Marselha, mas eu não consigo compreender os arcanos menores. E essa compreensão dos arcanos menores, eu acho que a gente consegue a partir do Rider-Waite, né? Porque ele tem essa ilustração e ele vai trazer uma forma de tornar a compreensão desses arcanos menores mais fácil. E quando você pega essa ilustração, quando você pega essa representação do que foi feito no Rider-Waite e traz isso para o cotidiano, para o dia a dia, facilita muito no processo, né? Porque você acaba
personificando, ou seja, ilustrando aquela situação, e isso é muito mais fácil de você memorizar. Como eu comentei, eu gosto muito de dividir o tarô em 3, dependendo do jogo, né, dependendo da situação, em que eu vejo muito as cartas da corte como a representação das pessoas. Eu quero, por exemplo, saber como é que eu lido com as pessoas do meu trabalho. Então, para cada uma, eu tiro um arcano, uma carta da corte, e depois eu vou detalhando isso com os arcanos numerados. Eu acho que ilustra muito e facilita muito no processo para compreender assim, por que a pessoa é desse jeito. Quando você faz isso, né, que nem a Tatiana falou, esse daqui é um rei de espadas, esse daqui é um cavaleiro de copas, você consegue, inclusive, compreender, às vezes, as diferenças e por que há choque de posturas e de atitudes, ou até mesmo insubordinação, de repente, dentro do ambiente de trabalho, e por que não dizer dentro de casa também. Eu acho que há um dinamismo muito grande. Ele acaba sendo enriquecedor, né, Tatiana? No fundo, eu acho que é isso que você comentou, né? E nesse ponto, Bruno, essa dificuldade que você trouxe para a gente, ela é muito, muito plausível, ou seja, muitas pessoas têm essa dificuldade em função de não ter uma ilustração no Marcélia. É uma outra forma de compreender os arcanos. Tem até estudos específicos sobre o Marcélia, e muitas vezes eles se apropriam da interpretação do que a gente tem no tarô no Rider-Waite. Por que é tão difícil estudar o Marcélia? Por que é tão difícil compreender os símbolos do Marcélia? Porque é uma outra lógica, é uma outra forma de pensar. Há teorias que dizem que o Marcélia, e eu falo que são teorias porque precisaria de uma investigação antropológica, né, a fundo, dizem que o tarô, quando ele foi ilustrado, e principalmente dos arcanos menores, ele sofre uma influência da cultura iconoclasta, que é uma cultura que não personifica, né? Ela vai trabalhar com ícones. Então, essa representação dos ícones, como a gente tem lá, só as moedas, só os paus, só as taças, são uma forma de representar uma situação ou representar um conjunto de significados sem personificar. Isso é próprio do que a gente tem no Oriente Médio, ou seja, há uma influência dos povos arábicos nessa compreensão. Eu digo para vocês que são estudos, mas eu não posso afirmar, né? Porque eu particularmente não estive em campo estudando. Diga, Mari. Eu quando comecei com você, tentei alguns tarôs, nenhum me falava nada. Então, eu acho que eu cheguei a comentar na época com você, né, que eu ia continuar com o Tote. Isso. E eu já tenho 3 decks do Tote. É uma coisa meio estranha. Você gosta do Tote, né? A fim de estudos, eu tive que, claro, estudar toda a função do Crowley, telema, enfim. E aí, isso que você falou para mim é o que dificulta nos outros tarôs. Eu não gosto da personificação. O Tote é uma outra dinâmica, né? Eu gosto de olhar e aquilo me dizer alguma coisa. Agora até eu adquiri um tarô que eu achei bem interessante, um tarô nacional. Tá tendo um projeto aí. Boa. Ah, tá. Acho que é Vision o nome. Ele é do Deudébio com Grola. É um tarô hermetista. Então, como eu já tinha ido para esse lado, mas é um tarô muito parecido com Marcélia. Ele não é parecido com o Tote, mas eu acabei adquirindo por mais estudo, assim, mais para estudo. Eu até esse dia ouvi num podcast uma moça dizendo que fazer leitura de Tote era uma heresia. Né? E eu disse, bom, enfim. Eu tenho essa coisa, eu acho mais fácil o símbolo, eu acho mais fácil não personificar do que eu olhar e ver uma imagem ali. E outra coisa que me incomoda muito, tanto nos tarôs quanto nos Lenormand, são as cores. Então, tudo que tiver cor demais me incomoda. Então, eu acho o Marcélia e o Waite, principalmente o Marcélia, muito amarelo com vermelho.
Sim, são coisas Aquilo primárias, né? me machuca o olho e já não flui. Você conhece o Shadowscapes? Sim, perguntei para você lembra? Sim. Eu É gosto muito dele. As imagens são. parecido com Paulina, na verdade, né? O Paulina é mais infantilizado, né? É, O mas Shadowscapes, nem sim, tanto. tem duas versões dele, né? O Paulina tem. Não, desse que você tá falando. O Paulina é uma só. Shadowscapes, eu tenho o Paulina e tem um outro parecido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tem esse aqui, que é na estila do Paulina. Ó, Sim, sim. né? Esse é estilo do Paulina, meio Sim. infantilizado. É, Eu acho que, na verdade, eu percebo, né, Amália, que a gente acaba escolhendo, a escolha do tarô é uma coisa muito pessoal. O Lenormand também, embora, na verdade, o Lenormand, independente se o trevo tem flor, não tem flor, se tem galho, não tem galho, não faz diferença nenhuma. No tarô, a gente percebe que sim. Algumas imagens, às vezes, elas falam de uma maneira tão grande para nosso inconsciente, e a escolha é muito inconsciente, né? Eu trabalho junto com uma psicanalista, a gente tem feito um estudo para identificar, por exemplo, a escolha do tarô e o quanto isso reflete na psique da pessoa. E é muito interessante isso, porque, por sim. exemplo, você falou sobre a escolha do seu deck e ele personifica, ou seja, tem alguma questão no seu inconsciente que aquelas cores primárias acabam sendo agressivas. Já tenho pessoas que acham a leitura do Totti absolutamente confusa e não conseguem conceber, não conseguem entender muito aquelas imagens, acham inclusive over em alguns momentos e realmente não conseguem entender. Fora que ele é considerado o tarô maldito, né? Então tem pessoas que têm ojeriza dele, né? Mas, enfim, eu acho que a escolha do tarô é uma coisa muito pessoal. Vocês já perceberam como o tarô tem uma energia? Ou seja, quando você toca num tarô, e tem momentos que a gente está lidando muito com um, e de repente a gente fala, eu não sei, eu não quero mais esse tarô, eu quero outro. Vocês já observaram isso? Já, Né? já aconteceu. Eu não muito, assim. Nossa, eu não tenho essa mudança. Eu tenho pra mim. Eu disse o tarô, a gente escolhe o tarô, né? Eu acho que eu é uma coisa meio louca, porque eu não escolhi Totti, né? Eu fui Ele te escolheu. casada. Eu fui casada e quando eu tinha 23 anos, um dia meu ex-marido acordou e disse, olha, eu tenho que dar isso pra você. Eu não sei por que eu tenho que dar isso pra você, mas eu recebi que eu tinha que dar isso pra você. Tanto que meu Totti é a primeira edição, é de 1964. Uhum. Ele não existe mais. E quando eu comecei com você, eu tentei mitológico. Nossa, eu acho um ranço aquele tarô. E os do Marquette também, para mim, tem muita cor, tem muita informação, tem muita coisa dispensável ali. E aí eu fui com Totti, como era Totti, né? como era Totti, né? Você até disse que não era o ideal, e aí veio todo aquele complexo de sim, que você falou, o tarô maldito, mas eu, ao mesmo tempo eu tive que iniciar estudo de cabala, tive que iniciar estudo de essa teosofia, é a questão. tive que utilizar trocentos estudos para conseguir ler o que aquele homem estava querendo dizer naquela lei, naquele Isso, tarô. é por essa questão que quando alguém inicia num curso de tarô introdutório, em que você vai ver cada uma das cartas, por que eu não recomendo o tarô de Tote? Porque eu acho que para você compreender mesmo os símbolos do Tote, você precisa entender da cabala, você precisa entender da astrologia, de hermetismo. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu quero só aprender tarô, eu não quero aprender astrologia, eu não quero aprender cabala. E algumas pessoas até criticam o fato de eu ter colocado um pouco desse conteúdo no curso, falando inclusive sobre numerologia e tudo mais, né? Então, eu percebi que havia necessidade, inclusive, de diluir. Originalmente, o curso tinha ainda mais conteúdo, né? Então, eu resolvi diluir um pouco. Então, nos outros módulos, a gente tende a mergulhar mais em algumas questões, principalmente nas questões numerológicas, de entendendo um pouco das cartas sombra, porque a gente tem muito isso também no jogo, né? E eu falo que, assim, às vezes uma carta, a gente fala tanto dela que quando eu vejo aqueles jogos com
10 cartas, eu falo assim, uau, é Também. tanta informação e pouca resposta. Eu também penso assim. Né? E aí eu comento muito sobre isso, né? Na verdade, essa é uma outra questão que eu acho que era importante de pontuar. As pessoas, quando querem aprender tarô, e por isso que eu tenho falado tanto isso desde que a gente começou, as pessoas querem ler somente livros de tarô. E eu acho que isso é legal. Mas se você quer ir além, você precisa ler outras coisas. Você vai precisar ler de história, você vai precisar compreender um pouco mais de cabala, um pouco mais de astrologia, da numerologia, porque tem uma força, a numerologia tem uma força incrível dentro do tarô. E isso amplia muito a nossa visão como, vamos falar, oraculistas, né? Ou seja, cartomantes, quem leu o Lenormand, ou tarólogos, quem leu o tarô. Eu uso o termo oraculista porque eu acho que abrange todos eles, né? E outros. Você amplia a sua visão, né? Infelizmente, a gente percebe que as pessoas ficam somente nos jogos de combinações e não exploram os significados, né? E às vezes eu falo assim, mas por que você tirou essa carta? Por que você tirou essa carta? Explora mais a carta que está ali. Tem mais informação ali para tirar. Mas aí, você percebe que se você ficar somente nos livros de tarô, você vai ficar no conhecimento de tarô. Aquelas mesmos significados que a gente vai né, encontrar na maioria dos livros. E o tarô pode ser muito mais do que isso. O Lenormand pode ser muito mais do que isso. Embora o Lenormand não foi criado para ter a mesma profundidade que o tarô. Ele não tem. Sim. Né? Essa é uma coisa que eu percebo muito claramente. Para mim, o Lenormand, ele é muito mais, assim, eu quero a consulta, mas apresentando que você congelou para mim, você tá me vendo? Voltou? Tô te vendo agora, sim. Então, eu tenho algumas crenças assim, nossa, eu quero que você leia, mas leia o Lenormand, eu não quero tarô, não. Aí eu comecei a ver isso, mas por quê? Porque o tarô, elas explicam que o tarô é muito... Aí uma delas me explicou que o tarô dói. E aí o que eu entendo do Lenormand é que ele é mais suave na resposta, sabe? O tarô, ele é uma patada. Dependendo de quem lê, você, com uma carta, você pode, dependendo do bom senso, às vezes, do tarólogo, ou destruir ou levantar uma pessoa. Né? Então, eu noto isso pelo feedback das clientes. Isso acontece mesmo. Então, eu gosto do Lenormand também. E também tem a mesma função com o Lenormand das cores. Eu não gosto de nada... Do Ciro Marchetti, para mim, nem de graça, sabe? Não rola. Já tem pessoas que se encantam com ele, né? Nossa, eu acho muita poluição, aquilo me dói o olho. Então, eu também tenho essa coisa de cores. Mas é na vida, eu não gosto de cor. É uma coisa muito minha, né? É bem particular isso. Eu gosto de tudo tom pastel, assim. Sim. Então, eu acho que isso acaba indo pro baralho de forma normal, sei lá, por osmose. Mas eu sinto isso. Que outras dificuldades vocês encontraram no estudo ou na prática agora, né? Vocês que já se formaram, estão estudando, que outras dificuldades vocês encontraram ou têm encontrado no estudo ou na prática? Ou você fala assim, eu percebi que eu tenho essa dificuldade, eu não tenho. O que mais? Eu tinha acho que dois problemas, assim. O primeiro curso que eu fiz de tarô foi o seu do Sapienza. O que eu acho que, tipo, a vantagem foi que eu já comecei estudando as 78 cartas de uma vez. Acho que muita gente que faz primeiro curso dos arcanos maiores, depois se acostuma, porque consegue ter respostas, porque de fato são segredos maiores, e acaba nunca trazendo os menores para o jogo, né? Às vezes passa 15 anos sem nunca usar, às vezes complementa com o baralho cigano, né, para coisas mais do dia a dia, que eu acho que, eu não sei se eu entendi certo, mas para mim tem meio que a mesma função ali dos arcanos menores de trazer mais para o dia a dia, assim, mais para objetividade.
Mas depois o que eu senti é que eu conhecia pouco dos arcanos maiores. Porque como eu estudei as 78 ao mesmo tempo, eu achei que tipo, o meu conhecimento dos arcanos maiores... Quando saía numa jogada 3 arcanos maiores, eu já me perdia, porque era muita informação, não dá muito uma resposta objetiva. E aí eu decidi fazer um curso do Tarô de Marselha de arcanos maiores, que eu estou fazendo atualmente, para tentar compreender um pouco mais os maiores, porque eu sentia que estava superficial para o que deveria, assim. Uhum. E aí eu também eu fiquei muito em dúvida sobre fazer o curso de baralho cigano, mas eu não sei, eu gosto muito do tarô ainda e eu comecei a estudar tem muito pouco tempo, então eu ainda tô aprendendo, acho que eu tenho tanta coisa para aprender dessas 78 cartas que eu não queria trazer mais, Informação, não né? sei quantas cartas para aprender, então ao invés de ir 36. então, eu não ia dar conta. Então, ao invés disso, eu decidi fazer um curso de astrologia para tentar complementar dentro da linha do que você falou. Então, assim, Uhum. esse é o ponto. A escolha do tarô também, para mim, foi muito difícil. Eu vou te dizer que eu acho que na semana passada eu entendi o que eu precisava fazer quando a gente começou o curso do Segredo do Tarô, porque eu não consigo gostar do tarô do Rider-Waite, eu não gosto das imagens e das cores Eu também. não gosto. Não consigo. E aí eu pego ranço, a minha mãe me deu. Toda vez que eu vou lá, eu mexo nele e falo, não quero, deixa aí pra um dia você usa. Eu não sei, não consigo. Só que eu acabei comprando um tarô baseado nele, que é aquele tarô das bruxas, que tem imagens muito fortes. E aí tem mais um monte de coisa da Wicca e de outras coisas que não. Sim. Eu acho interessante, mas eu não tenho conhecimento que me agregasse. E aí eu tinha conseguido comprar um mini tarô desse aqui, que é o Hanson Roberts, que ele é bem baseado Eu tenho esse, é muito legal. E eu decidi comprar o grande. Eu comprei, ele chegou hoje para sua aula de quinta-feira. Porque ele é bem parecido com o Rider-Waite, acho que ele é assim, bastante similar. E ele tem uns desenhos feitos a lápis de cor, muito mais suaves. Enfim, eu espero que esse seja, acho que talvez esse seja o meu tarô. Fiquei muito feliz quando ele chegou, fiquei esperando ele chegar, então, porque do Rider-Waite eu não tava dando conta mesmo. Sim. E aí Tem momentos, viu? Eu acho que tem momentos em que a gente gosta mais de um tarô do que de outro. Eu costumo mudar bastante, né? Então, às vezes eu uso um. E tem uma outra coisa que eu percebo: existe um tarô, às vezes, de acordo com o consulente. Tem pessoas que às vezes eu percebo, eu pego lá a data de nascimento da pessoa, eu vejo a numerologia dela e falo assim: não, essa pessoa tem essa energia, essa pessoa tem essa energia. Às vezes o tarô responde melhor. Né? Eu gosto também, eu acho que também mudar de tarô acaba sendo um estímulo visual muito interessante. Sim. Né? Eu trago muito da história da arte que eu fiz na faculdade, eu trago muito da história da arte para ler as cartas. Então, a maneira como eu leio as 78 lâminas é muito semelhante da maneira como eu leio uma obra de arte. E eu gosto de Renoir da mesma maneira como eu gosto de Van Gogh, como eu gosto de Kandinsky, como eu gosto de Mondrian. Então, eu gosto dessa pluralidade de olhares e eu acho que o tarô traz isso. Né? Eu acho que a gente precisa, na verdade, é uma questão de educação do olhar. Da mesma maneira como a gente precisa se acostumar a ler as letras, a gente acaba se acostumando também a ler o É um tarô. alfabeto, né? Oi? É um alfabeto. É um alfabeto. E eu compreendi muito isso. Tem até um autor do Holistic Tarot, né? Aquele livro, ele fala muito sobre isso. Ele diz que o tarô é esse alfabeto e a gente precisa decifrar muito isso. E é engraçado que quando eu fui estudar japonês, eu percebi exatamente isso. Ou seja, você não vai conseguir escrever um kanji de 25 traços se você não souber escrever o alfabeto básico, que é o hiragana e o katakana. Então, é uma questão de educação do olhar mesmo. E eu acho que me ajudou muito a compreender isso. Então, Tatiana, não se culpe porque você não gostou do Rider-Waite, né? Não entre em crise aí, vai se acostumando aos poucos. E vai chegar um momento que teu olhar vai se acostumar com aquelas Tem uma lâminas. versão do Rider-Waite, não sei se você já viu, que é o Gold. Eu achei ele bem bonito. Ele é Sim. todo dourado. Aquele ali eu gostei. Eu só não gostei do preço.
Mas eu Tá quase R$ 500. exatamente, mas a simbólica eu vi ontem por 100 e poucos reais. Eu tava com endereço, eu até mandei uma mensagem. Eu acho que estava errado. É possível. Eu não sei. Eu não gostei do Porque preço dele, mas eu vi. eu achei absurdo também. Mas o dólar tá muito alto, né? Aqui é mais barato. Então, Mônica, olha, a gente aceita, viu? A gente aceita mandar pra gente aqui, não tem Eu gostava problema, de né? falar em relação às cores. Eu acho que ajuda a nós mudarmos de baralho. Embora nós tenhamos, eu falo pessoalmente, eu tenho uma ligação muito forte com um dos meus baralhos. Eu acho que ele que me responde com uma facilidade, nós temos uma energia que é uma coisa por demais. Você está dizendo do tarô ou do Rider-Waite? Ou do tarô ou do baralho cigano? Tarô. E no tarô é bom nós lidarmos com outros baralhos, porque há imagens mais suaves. Nós às vezes com um 10 de espadas ou um 9 de espadas, num baralho está muito carregado. Até dizemos à consulente, nós temos sempre que ter cuidado da maneira que falamos, mas há baralhos mais suaves que nos transmitem, que não transmitem tanta negatividade. Eu pessoalmente acho isso. Eu adoro, e foi com esse que eu tirei, com o Illuminati. O Illuminati realmente tem muitas cores. Tem, muita informação, mas né? as cores também têm significados. Sim. Muita informação. Até que eu tinha que saber o porquê daquela cor estar ali, o porquê do vermelho, o porquê do verde, porque até as cores têm os seus significados. Ajuda. Eu pessoalmente ajudo-me bastante. Para depois lidar com os outros. Sim. Do Eric Sidun. Do Eric Dunn, A Patrícia está perguntando aqui. Eu tenho também o do Thought. O do Thought não me atrevo a mexer. Eu comprei o do Thought, adoro olhar para as cartas, mas não consigo se conectar com elas. Eu quero. Ele está no vinho, na caixa, mas eu não consigo. Então, sério. Pode aguardar. A gente ainda vai fazer um módulo só do Totti e eu estou realmente preparando um módulo só do Marcélia. Porque tem toda uma educação no olhar aí dos dois e eu quero ainda trazer isso como como se fosse um workshop, por exemplo, alguma coisa curta. Sim. Eu quero trazer ainda isso aí para vocês. Pode deixar. E aí, Patrícia está perguntando. Oi, pode falar. Eu ia falar de uma dificuldade mesmo que eu tenho, que assim, diferente acho que de algumas pessoas aqui, eu não trabalho com tarô profissionalmente, né? Ou com qualquer oráculo, eu não trabalho nessa área de terapia holística e tudo mais. E aí eu só tenho para praticar, para aprender, tirar para mim mesma, ou tirar para conhecidos, ou fingir que tem uma pessoa, e aí eu não gosto. Não é meu tipo. Eventualmente eu tiro para pessoas próximas, né? Minha família, minhas amigas, mas eventualmente, eu até acho que eu sou chata, fico oferecendo, você não quer que eu pergunte isso pro tarô? Eu te pergunto para praticar, mas eu sinto muita dificuldade de ler para mim. Eu sinto que eu coloco tanto os meus anseios quanto os meus medos, tento a levar para um lado negativo, ou sempre ver coisas de trabalho, porque não sei se é capricorniana aqui e tudo mais. Então, assim, isso atrapalha a minha evolução, né? Porque eu não consigo ler, eu não leio para os outros, eu não leio profissionalmente, só muito eventualmente. Então São as amigas. Eu tento, assim, eu ofereço por tudo, assim, por WhatsApp, do jeito que quiser, assim, só para praticar. Mas eu tenho muita dificuldade de ler para mim mesma. Eu até comprei um livro que chama Tarot for Yourself, para tentar ver esse negócio de não conseguir interpretar para mim. Na verdade, a proposta do livro é um pouco diferente, né? Ele mergulha muito no autoconhecimento, a proposta desse livro. Tem muito numerologia e astrologia. Agora... É diferente a proposta desse livro. A minha dificuldade Tá dando para ouvir? Tá, sim. Pode falar, Raquel. A minha dificuldade com o tarô é por conta de não haver polaridade, né? Como tem no cigano. Então, uma carta, ela representa muita coisa. E tem cartas de naipes diferentes que têm interseção, que têm significados semelhantes.
E aí eu tenho essa É dificuldade. sutil a diferença, né? Em que aspecto vai fazer a diferença entre uma carta e outra, sendo de naipes diferentes. Então, eu estou enfrentando essa dificuldade e a ansiedade também, porque eu quero aprender tudo numa hora só. E aí fico pegando um monte de livro, um monte de referência e acabo me perdendo no estudo. E porque são muitas cartas, né? Por isso que é importante uma coisa que é a metodologia, né, e a didática. Sim. São duas coisas que eu trouxe da minha experiência da faculdade para o curso, né? Ou seja, eu dei, é como se eu tivesse, você tem um bolo inteiro, não, eu vou dar uma fatia, depois eu dou uma outra fatia, e as pessoas querem todo o bolo de uma vez só. Não dá para você comer o bolo todo, porque você vai ter congestão. Então, Sim. aprenda as 78 cartas, as 78 letras, aí você começa a juntar as 78 letras e você vai criando sílabas, depois você vai criando palavras. Então, a gente começa a criar palavras ao término desse primeiro módulo, e a partir que a gente vai tendo outros módulos, a gente, na verdade, vai criando as palavras, né? E as palavras, na verdade, vão criando frases e textos mais amplos. Então, eu entendo a tua ansiedade, né? E eu acho que uma coisa que eu sempre falo é: pegue as cartas, né? Olhe para o baralho. Olhe para o baralho como se você olhasse uma obra de arte. Então, olha para aquela carta e fala como se você... O que essa carta me diz? O que essa lâmina me diz? Como é que, se eu estivesse sentada naquele personagem, na posição daquele personagem, como eu me sentiria? Essa transposição faz com que você crie uma intimidade com as cartas. Sim. E a gente não faz isso. A gente quer ficar lendo um monte de livro e a gente não percebe que o livro está nas nossas mãos com 78 páginas. Então, se a gente fizer essa transposição e tentar mergulhar nisso, naquela situação, né, da carta, por exemplo, eu fico imaginando a imperatriz, como é que ela estaria naquele jardim, né, sentada no jardim do seu castelo, com a sua coroa, grávida ou não, enfim. Como é que sentiria? Como é que ela se sentiria? Se a gente fizer isso, a gente talvez consiga compreender melhor essas sutilezas, que eu acho que isso é muito importante. E isso vai nos ajudar a diferenciar, por exemplo, as 4 rainhas das cartas da corte, que eu acho que também nos ajuda muito nisso, né? Sim. Então, não se preocupe em ler muito agora que você está aprendendo, né? Porque senão você vai querer ler muito de astrologia, de um monte de coisa, e você não vai nem mergulhar no significado das cartas mesmo. Então, quando você está aprendendo tarô, você está aprendendo tarô. Você está aprendendo o significado das 78 cartas. Bom, compreendi, memorizei o significado delas. Então, o que outro conhecimento me ajuda, né, nessa situação? Por isso que eu falo, quando alguém escolhe o tarô mitológico, eu falo, leia o livro do tarô mitológico. Leia o livro daquela mitologia. Porque ele é uma representação da mitologia, né? Senão você não vai entender. A mesma coisa quando alguém quer o tarô egípcio. Eu falei, você conhece de cultura egípcia? Ah, eu não conheço. Eu falei, então você precisa conhecer. É importante que você conheça. Porque senão você vai ficar numa interpretação muito rasa. E aí a chance que você tem de decorar e não compreender é muito maior. E não é assim, né? Precisa realmente ter uma outra compreensão aí, né? Em relação aos decks, eu ainda estou também nesse levantamento, adquirindo alguns para ver qual é que eu me identifico mais. Você se identifica mais, sim. A Patrícia perguntou aqui, eu pego nas cartas e nenhuma me fala. Se calhar me meti na formação errada. Eu acho que, na verdade, a gente nunca começa alguma coisa se a gente não tem alguma coisa a aprender ali. A gente sempre que a gente entra num curso, eu acredito muito que é uma permissão divina para isso. Eu creio muito nessa questão, porque eu conheço gente que quer se matricular há anos,
quer fazer uma consulta comigo há muito tempo e não consegue, nunca dá certo, acontece alguma coisa, enfim. Se você conseguiu entrar no curso, se você teve essa permissão, então certamente há um propósito seu lá. E eu até estava conversando, inclusive, com uma aluna recentemente, e eu propus a ela de repente, observar se não é o deck que ela escolheu, o baralho que ela escolheu, que pode ter provocado essa confusão, né? Ou seja, eu escolhi um baralho que às vezes não fala comigo, como as meninas estavam comentando agora. Ou se de repente não vale a pena fazer essa minha proposta, né? De olhar para as cartas e ver se aquela carta fala para você alguma coisa. Se você sente alguma coisa quando você olha para aquelas cartas. Eu acho que isso é muito importante, viu, Patrícia? Talvez valesse a pena. Você já fez isso? Olá, ao grupo Oi, todo. Patrícia. Está tudo. É assim, eu já fiz, mas é assim, alguns tarólogos que eu conheço, não é? Em que eles já me conhecem a nível de trabalhar com a minha mediunidade. Alguns dizem mesmo que eu não preciso dessa ferramenta. Não sei, olha, pode ser às vezes impressão minha, mas eu olho para elas não me dizem nada. Aliás, eu agora até vou comprar a do Miguel Santos, aquela que ele fez. O Lenormand dele. Sim. Tem umas imagens muito reais, sim. Eu gosto muito de. Aliás, eu até aprecio muito o trabalho do Miguel, apesar de eu conhecer. Sim. É assim, eu vou acabar mesmo por comprar porque eu até gostei do baralho e disse: olha, vamos pegar neste. E pronto, vamos ver. Porque o que eu tenho ali acho que era Santa Esmeralda. O baralho de Esmeralda? Sim. O baralho de Esmeralda, ele tem bastante informação. Realmente, o baralho do Miguel me parece ser um baralho mais sutil. E isso pode ter uma influência, sim. Porque assim, Pode falar. Significa as chaves, não é? Mas as chaves não é só aquilo que significa que eu conheço, não é? Depende do que vem a seguir. Portanto, pode ser uma entrada como pode ter que ser uma saída, não é? Há várias... Depende das cartas que estão anteriores. Por exemplo, sair, por exemplo, na última, não é? Uma conclusão. E eu isso já percebi, porque eu vou... Agora é assim, não sei, vamos ver como é que a coisa vai correr. Mas é uma das coisas que vou ter dificuldade, por exemplo, não, pronto, como ancorar as situações das mesas, não é? Porque eu não... Há quem diga que tem que se meter as coisas durante a noite, lá fora, eu não tenho pátio, não tenho nada, porque eu vivo em apartamento. Colocar o baralho no sereno? Sim. Eu acho que isso é muito relativo, né? Na verdade, as pessoas fazem isso dentro de uma tradição... até dentro da tradição cigana se fala isso, né? Você tem que colocar o baralho no sereno, colocar o baralho no sol. E a gente sabe que na vida real hoje as coisas são diferentes, né? Não sei se é, porque eu tenho colegas minhas, por exemplo, tive uma colega ontem que sem querer pisou a toalha, não é? E o que aconteceu? Ela hoje pôs a marinar aquilo tudo em alecrim e não sei o quê, e não sei o que mais, agora apanhou o sol e agora vai apanhar a lua, Deus me livre. Eu até lhe disse a ela como é que eu vou fazer isso, não é? Porque eu não tenho onde fazer. Não, eu acho particularmente que a gente precisa pensar se aquilo faz sentido. Faz sentido colocar um baralho ou a toalha na lua, no sol? Aquilo que eu falei, dentro de uma determinada tradição, isso faz sentido, mas eu acho que não todo mundo. Né? A gente não consegue mais fazer isso na atualidade. Né? Quem aqui não mora em apartamento? Pois, olha, esse é o meu caso. Né? Agora sim, pode ser. Vamos a ver. Então, assim, na verdade, eu acho que precisa ser ponderado. Eu não vejo isso como uma regra, tá? Eu não acho que isso é uma condição para que você leia as cartas. Eu acho que a condição maior é a sua dedicação e a escolha adequada do baralho. Eu não acho que, se eu não colocar a toalha para ficar na lua, na luz da lua, no sereno, eu não vou conseguir ler. Eu não vejo fundamento para isso. Mas eu conheço pessoas que justificam, obrigam de uma certa forma isso. Assim, eu vejo bem isso. Eu do que percebo... Acho que é uma coisa muito pessoal. É uma coisa muito pessoal, acho eu. Eu acho que é bem pessoal, concordo. É assim, vocês metem as toalhas e leques e tudo mais, não é? Em cima das mesas, certo? Coloca a toalha e coloca o quê?
os leques e O leque, como As se coisas chama? da mesa, né? Entendi. Ou seja, traz muito da tradição cigana para dentro da leitura. É isso que você está querendo dizer, né? Sim, isso é obrigatório ter, não é? Não é obrigatório. Eu não uso Não é nada. obrigatório. Não é. Eu também O que não. que eu tenho em cima da mesa? Eu tenho em cima da mesa muitas vezes um incenso. Eu gosto de ter um incenso, porque eu acho que ele acaba, principalmente dependendo do incenso, ele ajuda a acalmar o ambiente, ele ajuda realmente uma limpeza, ele faz isso. Eu gosto de ter um incenso, mas ele não precisa estar em cima da mesa. Em cima da mesa, para mim, tem que estar o baralho, as cartas, né? A toalha. Eu gosto muito de ter uma orgonite em cima da mesa. Mas Né? também é bom para as mesas radiónicas, não é? Isso Sim, é bom né? controlar. Eu tô até com uma aqui, ó. Labradorita. A labradorita. É uma orgonite, A labradorita. né? É o que eu gosto de ter em cima da mesa, mas eu não tenho muitas coisas, até porque eu acho que é muita informação. Então eu não gosto muito de ter. Eu não acho, eu falo muito isso nos cursos, não é obrigatório. É recomendado. Mas também é aquela questão, se você tem isso num ambiente, você não precisa ter em cima da mesa. Ai, não é porque você não tem um leque que você não vai conseguir ler direito. Não. Né? Eu acho que nesse ponto as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado com relação a essa questão. Sabe, Patrícia? Eu tenho uma coisa, eu não vivo muito essas crenças. Eu com as mesas radiónicas eu despeguei muito a crenças. E, por exemplo, se tiver que meter um copo com água a trabalhar, eu tenho. Se tiver que meter uma argonite, eu meto. Se não tiver que meter nada, não meto. Se tiver que meter uma faca, eu meto. E vai funcionar do mesmo jeito. Percebes? Agora, eu daquilo que vejo é já para malas, é uma variedade de coisas que eu vejo que vocês vão falar no grupo. Eu não consigo estar em muitos grupos a falar, por isso eu falo muito pouco no vosso grupo. Uhum. Agora, há coisas que eu quero aprender, não é? Quando for para consagrar as cartas, eu tenho aqui os meus filhos, também se calhar vai ser um bocadinho difícil agora. Por causa da vela, né? Não é só, que o elemento fogo, ele tem uma função de purificação. Eu não tenho medo disso. Eu é mais pela estar concentrada no que estou a fazer, sabes? Uhum. É mais por aí. Também é preciso concentração. Não é Sim, total. Não é? Eu para consagrar as cartas, fui ao mar, embrulhei-as num pano, fui ao mar e mergulhei-as na água muito rápido, para não deixar muito tempo as cartas molhadas, não é? Porque é papel. E deixei-as secar também, portanto sequei-as rapidamente. Consagrei-as naturalmente com os 4 elementos, portanto com a terra, com o ar, com o fogo e com a água. A água esta no mar, não é? Portanto consagrei só mesmo com o fogo, com a terra e com o ar, portanto com o incenso. E deixei-as ficar mais ou menos durante uma semana embrulhadas no pano, nesse pano onde as sequei, não é? Uhum. E eu posso dizer que esse baralho que fiz, portanto, é o baralho de Marselha, é o baralho que eu já trabalho há 15 anos e nunca me falhou até hoje. O ritual é o ritual que você fez, na verdade, ele acaba fazendo com que você tenha maior conexão. Na verdade, uma esse muleta, processo. Né? Oi? Na minha visão, é uma muleta. Eu acho que, na verdade, há um fundamento nesse ritual dele. E eu acho que sim, se isso te conecta com o baralho, né, se você se sente mais conectado em função do ritual, acho que é super válido. Eu só penso, você fez isso com esse baralho, como é que você vai fazer isso se você tiver outros? Você vai fazer o mesmo ritual? Então, dependendo da maneira como você cria a sistemática do ritual, talvez dificulte se você for ter mais de um baralho, porque você vai ter que fazer isso com todos eles. E nem todos os baralhos têm a mesma qualidade. Então, por exemplo, se a gente fosse fazer isso com alguns baralhos aqui no Brasil, pode jogar no lixo, porque a qualidade do baralho é péssima, né? E nem todo mundo tem condições de comprar um baralho importado. Por exemplo, o tarô mitológico, a qualidade no Brasil é muito ruim. Então, um pouquinho... Olha, eu tenho consulentes que às vezes pegam no baralho e tem a mão que soa, que transpira muito. Quando ele pega no baralho, o baralho fica todo
mole, né? E eu era um mitológico, eu já percebi que esse mitológico, ou seja, não dá muito para utilizar. Nossa, mas até aqueles, como a gente costuma dizer, aqueles baralhos. Eu uso qualquer Lenormand, né? Até aqueles Lenormand você compra. Eu compro na Casa de Santo, agora eu até comprei um outro que eu gostei. Que, enfim, um dia chega, né? Porque o troço tá complicado de chegar. Mas, eu comprei da Simbólica e tal, uma novela. Assim, eu acho até os Lenormands que você compra, paga, sei lá, R$20, R$30, depende do local onde você tá, eles não têm uma qualidade tão ruim quanto a qualidade do mitológico. Mitológico muito ruim. Mas eu acho, Bruno, assim, o seu ritual tem todo um fundamento aí. O que você poderia fazer é substituir a água do mar pelo próprio sal grosso. Eu já vi muita gente fazendo isso, né? Coloca o sal grosso em cima da mesa e deposita o baralho em cima dele como uma forma de limpeza. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. Eu nunca fiz, mas eu já vi muitas pessoas fazendo e também tem uma boa conexão, sem precisar molhar o baralho, né? Sim, eu Seria uma outra opção. às vezes deixo o baralho por cima de um copo de água com sal e o baralho fica por cima do copo a noite inteira, pronto, para limpar um pouco. Tá limpando. Esse ritual de purificação com a água é um dos rituais muito comuns, principalmente de influência cristã, né? Já numa ritualística mais do Oriente, a gente percebe que a limpeza é mais feita com fogo. Por isso, o uso das velas, dentro da cultura egípcia também, na cultura grega, a gente vai ter um pouco isso, porque o corpo era queimado, e aí a gente vai ter isso nas tradições orientais. Então, o fogo, que seria pelo incenso e pela vela, também fazem esse processo de limpeza, né, dos baralhos. Né? Enfim, cada um acaba tendo uma... Quando eu comprei o meu baralho Lenormand, a única coisa que eu fiz foi passei uma por incenso, refiz as minhas rezas, tenho o hábito de rezar, e fiz questão de dormir com ele, como faço com os outros baralhos, debaixo da minha almofada. Mas faço isso com todos. É a única coisa que eu faço. E realmente depois existe ali uma ligação. Não faço nada de mais, é só mesmo o incenso e dormir com eles para que eles fiquem com a minha energia, não é? Fiquem com a minha energia. É a única coisa que eu faço. E tem-me respondido bem, tem bem. Então, eu posso a qualquer hora. Oi? Eu posso consagrá-los a qualquer hora, então, até durante a noite, se quiser consagrar as cartas. Pode. Eu só não recomendaria a consagração de um baralho na lua minguante. Certo. Eu acho que a influência da lua é algo que a gente, né, seria bom respeitar. Isso eu respeito. Eu faria isso, a consagração de um baralho na lua crescente, na lua nova. Porque ou talvez na lua cheia, dependendo do que você quer, mas eu não faria, eu só faria uma limpeza de um baralho na lua minguante. Né? Eu recomendaria isso. Então tem que ter incenso, água. Você não precisaria ter a vela, porque o incenso já faria às vezes a vela. Então eu posso pôr a arder aquilo e um copo com água, é isso, não é? Sim. Apenas isso. Sim. E colocar a intenção de quê? De consagrar, é apenas isso? Sim. Dentro do ritual que você considera válido para você. Eu tenho que ver as suas aulas. Sim. Ronaldo, Bruno, o que é esse OnePlus 5? Quem é? Não dá para ver o nome. Suzana, querem comentar alguma coisa? Sobre os estudos de vocês? Cíntia está calada? Tá um pouquinho quietinho hoje. Não, eu faço minha, vou falar com a Tatiana. Eu também não trabalho com isso, tiro mais para mim, para amigos mais próximos. E aí o que eu faço para manter aí o dia a dia, semanalmente eu tiro as cartas e também tiro mensalmente. Até um fato interessante desse ano, que eu fiz, né, o planejamento anual com você desse ano, e eu estava assustada com fevereiro, né? Eu queria pular fevereiro. E agora eu vi fevereiro não tem nada.
Mas, em compensação, as outras coisas aconteceram aí, né? Não, Mudaram, né? aconteceu muita coisa que eu não tinha nem... Eu tinha visto que ia ser mais tranquilo, que ia melhorar, mas eu não imaginei que fosse melhorar tanto. Principalmente depois que apareceu essa pandemia. As coisas deram uma mudada aí, né? Ou seja, a Sim. pandemia nem sempre foi ruim para todo mundo, né? Sim. Muito bem. Mas assim, me Suzana? ajudou bastante depois que eu comecei a estudar, até ficar mais calma, até porque eu já vejo o que vai acontecer. Então, quando sai uma carta mais negativa, eu falo, respira, porque vai ser ruim mesmo, e eu já estou preparada para o que vai acontecer. E eu acho que eu me preparo tanto que quando vem, eu falo, não foi tão ruim quanto eu imaginava. Então, tem ajudado bastante nesse sentido. Ela se prepara energeticamente, ou seja, de Isso. repente o impacto é menor, né? Não, às vezes vem e eu falo assim, gente, mas não, foi fevereiro. Eu imaginei uma catástrofe. Eu lembro que no curso eu ainda falei, no workshop, né? Eu falei, eu vou dormir dia 31 de janeiro e vou acordar 1º de março. Não quero ver fevereiro. E passou muito tranquilo. A sua energia provavelmente ajudou para que as coisas se estabilizassem, né? Eu penso muito isso. Que bom. Quem mais? Quem mais quer colaborar? Cristiano tá calado, Suzana? Ronaldo? Quem mais? Alguém mais quer falar? Sobre como é que tem sido os estudos, que dificuldades tem encontrado? Dá para Quem ouvir? é o OnePlus 5? Qual será as cartas que é mais simples de se ler? Olha, na verdade as pessoas acham que o baralho cigano, por ser 36 cartas, acham mais fácil. Eu não creio. Eu não acho que é isso. Acho que no fundo, existe a diferença maior o quanto você se empenha, porque as jogadas do Lenormand também são bem complexas, principalmente quando a gente faz a mesa real, que é a jogada com as 36 cartas. Ela pode ser tão complexa quanto uma leitura de tarô. Então, eu acho que as pessoas falam, eu vou para o baralho cigano porque eu tenho metade das cartas. Eu, na verdade, não acho que é essa a questão. Ele tem propósitos muito diferentes, né? A mim também me disseram que era mais fácil de ler. O que, o baralho cigano? Sim. Eu não acho. Eu acho que, na verdade, os dois são complexos. Aqui a situação é que eu já peguei em tantas e eu não há nenhuma que eu consiga interpretar. Entendi, o que é que eu vou fazer depois aí? Se não conseguir interpretar? Então, na verdade, a prática diária de tirar as cartas, de observar as cartas, de analisar as cartas, ela é muito importante. Ela vai ajudando você a memorizar os significados das cartas e acompanhar as leituras. Se não fizer isso, realmente fica difícil. Ou seja, não vai ter uma imersão do significado das cartas se você não fizer isso. Sabes, assim, eu já tenho clientes que fazem comigo as mesas radiónicas e que já não vou a tarólogas. Desculpa, não entendi. Eu tenho, assim, aqui a situação de eu tirar a formação também é mais para algumas pessoas que às vezes ficam indecisas nas mesas radiónicas. Mas acontece que eu já tenho clientes que quando fazem mesa comigo, algumas delas tinham tendência a ir ao tarô, não é? Para verificar se aquilo que eu estava a dizer se era válido ou não. Então elas decidiram deixar de ir porque tudo aquilo que eu dizia nas mesas radiónicas, claro que não é a mesa radiónica que fala, não é? Não é a função dela, né? Pois ela não fala, não é? Então elas começaram a entender, Patrícia, tu fazes o trabalho de tarólogo, não é mesmo, não é? Porque eu não... lá está, eu devo ter uma mediunidade tão acentuada para algumas coisas e posso não estar tão certa para as outras, não é? Aí eu acho que valeria a pena você trabalhar a tua mediunidade, né? Ou seja, encontrar alguém em Portugal, né, no caso, que vai te auxiliar a trabalhar a sua mediunidade, a equilibrar a tua mediunidade. Porque eu penso que muitos de nós aqui também temos uma mediunidade mais acentuada, pelo menos algumas que eu conheço, que também tem uma mediunidade mais acentuada e às vezes a leitura das cartas ajuda nesse equilíbrio, mas a gente precisa fazer uma outra parte, que é a parte espiritual.
né? Que ajuda também muito aí nesse processo, ou seja, Eu aqui não conheço ninguém que pode ser necessário. Eu aqui não conheço ninguém que faça isso. Você tem conversado... Oi? Eu não sei. Peço desculpa estar a interromper. Eu sei que a Patrícia é de Portugal, eu sou português, então, no meu caso, eu frequentei um centro espírita em Portugal. Eu sei que há vários centros espíritas em Portugal, tanto no Porto como em Lisboa. Você está no Porto? Não, eu estou na Alemanha, mas eu sou de Lisboa. Sou natural de Lisboa. Mas eu sei que há vários centros espíritas espalhados por Portugal e eu acho que era ótimo a Patrícia frequentar um. Eu estive lá 10 anos, num centro, em Lisboa. Portanto, no meu caso, eu também uso tarô, mas também tenho mediunidade. Portanto, eu acabo por usar as cartas como uma muleta, não é? Uma ferramenta. Mas consigo ver um pouco para além daquilo que as cartas falam. Portanto, como se fosse, digamos, um filme, não é? De algumas situações que as cartas nos ajudam um pouco, mas que nós vamos um bocadinho além daquilo que estamos a ver, não é? E isso aprende-se. Controlar a mediunidade é realmente algo importante. A gente aprende a controlar a mediunidade e a usar a mediunidade na hora da leitura. Mas lembrando que isso não é uma regra, nem todo mundo precisa ter dons mediúnicos para ler as cartas, mas as cartas potencializam a nossa mediunidade, né? Principalmente quando você tem uma mediunidade de visão, de audição, psicografia, as cartas potencializam isso. Né, as sensações, a gente, nossa, tá lendo, às vezes, eu senti um arrepio, eu senti um calafrio, ou alguém sopra alguma coisa no nosso ouvido, a gente realmente acaba trazendo isso muito para a leitura das cartas, mas aí vai um trabalho, Patrícia, que é um trabalho fora das cartas, né? Ou seja, eu reforço, eu acho que você tem uma missão sim com as cartas, por isso que você acabou conseguindo fazer o curso, mas acho que vai uma busca sua nesse contato aí para tentar desenvolver e trabalhar a sua mediunidade. O Miguel mesmo também tem uma mediunidade bastante acentuada e a gente conversou bastante, até fiquei na casa dele no Porto uma semana e a gente conversou bastante sobre isso e talvez ele possa também te dar algumas orientações ou como mesmo o Bruno falou, alguns lugares respeitosos, né, tanto no Porto quanto em Lisboa, que pode te ajudar a equilibrar, embora eu perceba que há muito preconceito também com relação à questão da espiritualidade, né? Isso eu tenho observado bastante. Tá? Mas vale a pena. Bruno, depois se você puder deixar, se você conhecer, deixar alguma indicação para a Patrícia, eu acho que poderia ajudar bastante ela, né? Eu conheço alguns centros espíritas e eu já estou farta de tentar lá ir. Tenho os meninos comigo, não... Às vezes é tipo uma pedra ali. Mas já me convidaram várias vezes e eu gosto daquilo que eu ouço na parte desses cultos e não era mal pensado, não, mas o horário deles não é compatível com os meus, nem com o meu marido. Ao domingo também não consigo lá ir, também não tenho o meu marido em casa e pronto, tenho que ver da melhor forma. Por exemplo, o Miguel Santos foi uma das pessoas que diz mesmo que é um amuleto que eu não preciso, não é? Porque ele entende as conversas que às vezes tenho, não é? E eles, aliás, eu cheguei para fazer mesmo a formação do tarot com ele e eu acabei por não fazê-lo. Porque ele também diz mesmo que é de amuletos que eu não preciso. Agora, houve uma formação em que eu durante a noite, após a formação, eu pedi a orientação dos meus guias para mudar, para atualizar o trabalho e veio sim a informação do tarot. Ou seja, seus guias te orientaram a fazer tarô. Sim. Percebe? Então pergunte aos seus guias o que você tem que aprender com o tarô. Né? Okay. Talvez eles saibam mais do que o Miguel tenha dito. Né? Ou seja, se seus guias te orientaram com relação ao tarô, certamente eles vão te mostrar o que você tem a aprender com o tarô. E te auxiliar nesse momento de leituras em desdobramento, por exemplo. Isso é muito comum. Né? Alguém mais tem essa questão da mediunidade e como isso interfere nas leituras? Alguém mais tem alguma... Eu não sei se no meu caso chega a interferir.
Não interferir negativamente, às vezes Não, interfere sim, positivamente. sim. Eu acho que eu já contei essa história para você, né? Tenho 21 anos, que eu parei, gostei. Entrei para a Umbanda com 19 anos, depois para a Kibanda eu entrei com 22 ou 23 e com 29 para o Candomblé. Então, qual é a minha forma de trabalhar? O Lenormand, não sei se tem conhecidos que me dizem que às vezes me dizem, você lê aquilo ali, eu não sei como é que você lê aquele negócio ali, porque não tem nada a ver o negócio, né? E você está dizendo isso, está certo, e a pessoa diz, não, mas ela acertou tudo. E até são conhecidos céticos, assim, que, não sei o que acontece com isso, mas enfim. O tarô, eu desvinculo eu tento ao máximo desvincular de qualquer parte religiosa. Tarô, para mim, ele não tem guia, não tem nada, não tem consagração. O que eu faço é tipo, chegou o tarô na minha casa, eu boto uma ametista em cima para tirar da energia de quem veio, passou por transportador, etc, etc. E ali fica, e ali ele tá, e entende? O Lenormand, não, eu sinto que às vezes já aconteceu de colegas aí do ramo me dizer assim, olha, eu não sei, é surreal, já me chamaram, dizer, como é que você leu aquilo? Né? Porque não tem sentido, cara, não tem, né? Então, são energias diferentes. Sim, e eu aprendi muito estudando muita parte dentro do ocultismo, né? Também do hermetismo, a parte de tu estabelecer um contrato com o teu tarô. Então, sempre que eu pego uma carta, sempre que eu pego um deck, com tarô não, com o Lenormand, eu estabeleço um acordo com o Lenormand. Então, determinadas coisas têm determinado simbolismo para mim. O que não tem para outra pessoa, o que não tem para outra, o que não tem para outra, você entende? Mas eu concordo com você, eu acho que essa parte de mediunidade, ela tem que ser trabalhada num lugar, vamos dizer assim, específico. Até para controle, para desenvolvimento, para você saber quem são seus guardiões, enfim, quem é, quem não é, se tem, se não tem. Conhecer, né? Sim. Até porque, por exemplo, nesse período de pandemia, acho que eu até comentei com você que eu havia me afastado, que eu disse, não quero, não vou, não quero mais, não quero saber desse negócio. Na pandemia, eu simplesmente ouvi a seguinte coisa, passando pandemia, você tem a obrigação de voltar para o terreiro. Eu disse, não. Eu disse, não, de novo não. E tudo eu vou ter que voltar. Voltar, claro, nunca vai voltar da estar, mas voltar a trabalhar, fazer aquela parte de caridade, né, da religião. Que eu, particularmente, acho um saco, não pela caridade, mas porque você tem que, ou de 15 em 15, ou de toda semana, você tem um compromisso lá, porque a gente sabe, pelo menos eu sei, sendo da religião, eu acredito que o meu guia está lá me esperando. Então, eu também tenho um compromisso com o astral. São compromissos que fazemos antes de encarnar, né, Amália? Fica difícil aí não dá pra gente negociar às vezes, né? Não deu essa parte, eu tive que... Não Enfim, sei aonde vou ir ainda, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou precisar retornar. Sim. Diga, Raquel. A minha relação com as cartas, ela está muito relacionada, está muito ligada com a minha mediunidade. Eu mexo, né? Não é domínio, mas mexo com as cartas desde 11 anos de idade. E aí, as primeiras cartas que eu peguei foram do tarô de Marselha. E eu criei medo das cartas. E aí foi passando um tempo, a minha mãe me deu o baralho cigano, e aí eu fui retomando. E aí eu larguei de novo. E aí eu fui sendo cobrada a retomada, porque as cartas estão relacionadas com a minha caminhada espiritual. Eu sou muito reticente, às vezes, em relação a essa ligação das coisas, porque eu queria não estou reclamando, mas às vezes a gente quer se sentir um pouco livre para dizer assim, eu não quero não, né? Não quero não, mas não dá. E como eu respeito muito a minha trajetória espiritual, eu faço ao máximo, eu faço o possível para conseguir ter o domínio das cartas,
por meio de estudo e conciliar com a parte do sopro espiritual. As cartas eu sempre apresento para os assentamentos, quando chegam, e assim se dá. Comigo está vinculado, eu não consigo separar mediunidade de leitura de carta. Uhum. O que a gente percebe, na verdade, é que é muito particular, né? Ou seja, há pessoas que eu percebo, pelo menos muitos alunos que a gente teve contato em Portugal, que não têm absolutamente nenhum vínculo com a espiritualidade e até condenam. A gente sabe disso em muitos grupos, né, no Facebook, que as pessoas condenam qualquer ligação com a espiritualidade e acham que realmente, assim, essa coisa de guia espiritual é balela, essa coisa de mediunidade não existe. A gente sabe muito disso, eu respeito absolutamente as crenças. E eu reforço, eu acho que, assim, é importante para isso o estudo. E é claro que a gente vai acabar desenvolvendo uma intuição, vamos assim dizer, entre aspas, que vai nos auxiliar nos estudos, né? Cada um vai chamar de um jeito. Mas isso não tira o mérito dos estudos, né? E eu sempre enfatizo isso para vocês. Vocês sabem que eu sou até chata em alguns momentos, porque eu enfatizo muito essa questão dos estudos como uma forma de aprofundar, sempre. Eu sou criticada porque eu estudo. Eu creio nisso. Eu percebo que tem muitas pessoas... porque eu tenho amigas, irmãs que jogam e nunca estudaram. E fala assim, nossa, mas eu tenho intuição, mas eu sei o quanto elas erram na leitura. Por exemplo, para mim, nenhuma delas acerta, nada. Nenhuma resposta de sim, não, elas acertam. Porque não estudam. Eu acho que quando a gente não estuda, a gente está mais vulnerável e a gente está mais aberto, vamos assim dizer, ao erro. Acho que a gente acaba ficando mais receptivo a ter alguns erros, sim. Por uma questão de equívoco de interpretação. Eu sempre faço 2 perguntas quando alguém posta uma carta no jogo, né? Nos grupos no WhatsApp. Qual foi a pergunta e qual foi a jogada que você fez, né? Ou seja, são 2 questões. Primeira coisa, para mim, que é fundamental, como é que foi a pergunta? O que você perguntou? E eu, às vezes, observo, né, quem me acompanha sabe muito assim, quando eu estou nos grupos, eu falo assim, o que foi que você perguntou? Eu perguntei isso e a pessoa às vezes fala outra coisa. Eu falei assim, não, mas olha a pergunta que você fez. É a perspectiva, né? Ou seja, a gente não pode esquecer a pergunta. A pergunta é uns 50% da resposta. 50%. E a segunda parte é o jogo. Que tipo de jogada? Eu percebo que às vezes as pessoas fazem jogadas mirabolantes, né? Com 10 cartas. Vai fazer uma cruz celta para responder se ele volta. Gente, uma cruz celta não precisa para responder se o namorado volta. Né? Às vezes uma jogada de 3 cartas responde. Né? Então, é aquilo que eu até comentei sobre isso hoje no Instagram. Falei, às vezes o menos é mais. E me chamou muito a atenção quando eu vi alguns nomes do tarô, que para mim eu gosto muito. Por exemplo, eu gosto muito da Rachel Pollack, que é uma estudiosa, inclusive tem um livro que muito famoso, que é 78 Graus de Sabedoria, e tem uma série de outros livros. A Rachel fala muito sobre isso, né? Ou seja, quando você vê alguém que tira muitas cartas para responder uma pergunta simples, você já sabe que ele é um iniciante, né? O Alejandro Jodorowsky fala isso também, né? Ou seja, você tira uma carta e você explora aquela carta. E claro que a gente está falando de nomes consagrados do tarô. Mas eu acho que a gente pode e a gente precisa ir nesse mérito, né? Espelhar-se nesses profissionais com esse intuito de mergulhar no estudo e conhecer cada vez mais. E como é que a gente faz isso se não for aprofundando, né? Então, eu acho que o estudo nos livra muito desses enganos. E, infelizmente, a gente vê, às vezes, umas coisas absurdas na internet. Então, olhar, se preocupar, né? Estar atenta com a pergunta e decidir a jogada. Se eu não sei qual jogada eu vou fazer, uma jogada simples, responde. Pergunta simples,
cartas jogadas simples, perguntas mais complexas, ou você divide a pergunta em partes, ou você usa de jogadas mais complexas, como, por exemplo, eu estou falando da Cruz Celta porque é uma jogada muito trabalhada, né, nos cursos de introdução ao tarô. À medida que a gente vai avançando nos estudos como degraus, a gente vai trazendo jogadas mais complexas, enfim, ou explorando mais, né? Para quem gosta. Eu tive, acho que eu fui um processo meio louco. Depois que eu fiz o curso com você, eu comecei a ler tarô. Aí eu comecei, com as minhas clientes já do Lenormand, a oferecer tarô junto, sem cobrar. Simplesmente usava o tarô também. Tá me ouvindo? E só que eu tinha uma segurança muito grande com relação ao tarô. Até que tem um outro amigo oraculista e eu comentei com ele, tem algo assim, não consigo, tem algo assim, e aí ele disse, lê pra mim. Eu disse, cara, sério, lê pra mim. Aí eu fui ler comigo. E ali, ele não tem nada assim de você tá pronto, porque eu tinha segurança para fazer live com o tarô, né? E aí eu comecei a testar os alunos dele, foi um processo bem legal, porque eu até testar para fazer um tipo de teste com os alunos. Então, isso para mim foi muito bom, essa parte de teste com os alunos, para pegar vamos dizer assim, perder um medo de leitura do tarô. E eu sempre digo que uma carta que foi meio pedra, assim, para mim, do tarô, foi o 7 de espadas. O 7 de espadas, teve um dia que eu estudei no 7 de espadas, estudei, vi chutes, gente, que loucura, não consigo, eu preciso de uma outra visão. Eu procurei uma visão, só me explica uma carta, me explica uma cana. E a pessoa me explicou só o 7 de espadas. E foi assim, eu acho que foi. E aí eu comecei, acho que um dia eu comecei com live de tarô, e aí os clientes não queriam mais o meu nome, eles queriam o tarô. Então eu já comecei, sempre os dois, eu acho que para ver, eu tenho um hábito meio louco, assim. Sempre que a pessoa chega para você, ela conta a versão dela, né? E a versão dela é sempre meio assim, né? Não sei se todo mundo trabalha com uma analista vê isso. Mas a versão dela é dela. E nem sempre é uma versão verdadeira. Então, eu prefiro, às vezes, eu digo, olha, eu uso o Lenormand para isso, para ver a história da pessoa. Ouvir, né? Tem que ser um bom ouvinte, né? Eu tô vendo a história da pessoa. Porque, pelo Lenormand, porque a pessoa me contando é o que o que é favorável a ela. Muitas vezes não é o que aconteceu. E isso, para mim, interfere totalmente na letra. Uhum. Então, a gente tem que saber ouvir, né? Ouvir a mas eu escuto a história, mas eu também prefiro ver pelas cartas da história. Porque aquela história, sempre eu acho que tem 3 verdades, né? Toda a história tem... Eu queria, antes da gente, né, a gente tá caminhando aqui, eu queria, na verdade, algumas de vocês comentaram da dificuldade de que tem de ler para si, né? Muitas pessoas falam que essa é uma dificuldade grande, ou seja, às vezes é mais fácil ler para o outro do que ler para si mesmo, né? Alguém gostaria de comentar sobre essa questão, né? A Vitória entrou agora, né? Ou seja, você tem dificuldade de ler para si? Qual é a dificuldade de ler para si? O que vocês acham que, né? Queria ouvir de vocês pouco isso. Pode, Cíntia. Eu tenho percebido ao longo do tempo, como eu faço essa tiragem toda semana, eu tenho o costume de fazer, eu faço a tiragem de uma carta para cada dia e faço a interpretação geralmente no domingo. E coloco ali para preparar a minha semana. E ao longo da semana eu vou anotando cada dia o que aconteceu. E aí eu venho ao longo do tempo calibrando e aí eu tenho ficado mais assertiva com essas interpretações.
É o Isso, que na tem me verdade, vai ajudado. refinando também a sua interpretação das cartas, né? Sim, sim. E eu gosto, às vezes, quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, sei lá, se saiu, por exemplo, 10 de espadas, eu pego 2, 3 baralhos e vou comparando as cartas. Para ver o que cada carta, se eu estou conseguindo ter a visão total do que a carta está falando com a visão de baralhos diferentes. Isso é uma outra coisa, esse é um exercício muito bom, Cíntia, porque na verdade a gente percebe que cada baralho vai ilustrar uma situação de uma maneira diferente, né? Você falou 10 de espadas, é uma carta muito temida, né? E eu costumo dizer que tem esse seu exercício, é um exercício antropológico que a gente fala, porque a gente diz que cada um tem uma perspectiva diferente da situação, né? Ou seja, você olha olha de um jeito, outro olha de outro. Hoje um vai falar que é um sacrifício imenso, 10 de espadas, outro vai falar assim, não, é o fim do sacrifício. Dependendo, o copo está meio cheio, está meio vazio, né? Muito bom o seu exercício, Cíntia, muito bom mesmo. Quem Obrigada. mais tem dificuldade aí com relação à leitura para si? Gostaria de comentar, compartilhar com a gente. Tem um pouquinho, né? Eu tenho dificuldade porque eu acho que eu tenho uma tendência de procurar aquilo que ou eu temo ou eu tenho de desejo. Porque assim, a carta ela tem mais de uma interpretação, principalmente se for um arcano maior, né? Então a gente precisa usar a intuição, porque senão não tem como ter certeza do que a gente, né, do que a gente realmente está interpretando. Então eu tenho bastante dificuldade, especialmente se for uma questão delicada ou algo que eu estou preocupada, mas é justamente o que eu gostaria de conseguir usar, né, para reduzir minha ansiedade, para eu estar preparada para aquilo que vai vir. E de fato, eu acho que pela ansiedade e o temor, eu acabo não conseguindo. Às vezes, assim, parece que eu não tirei resposta nenhuma ou que eu fico mais preocupada ainda. Eu entendo. Na verdade, assim, você traz as suas apreensões para aquele momento do jogo, né? Para aquele momento ali, né? É um desafio mesmo, e isso porque, no fundo, a gente precisa equilibrar, fazer um passo anterior, né? Equilibrar o nosso emocional para a gente conseguir trazer, né? Colocar as cartas de uma maneira o mais isenta possível e aí sim obter as respostas, né? É treino, viu, Tatiana? Estou há 30 anos com isso treinando, fica tranquila. A gente vai treinando, a gente vai exercitando. É exercício, é que nem andar de bicicleta. É exercício. Quanto mais você faz. O que eu tô pensando é em começar um diário. Só um instante. Eu gosto muito, eu oriento muito para as pessoas fazerem isso, né? A Cíntia tem umas ideias muito legais de fazer um bullet journal. Eu até tenho o meu, que o meu tá aqui longe. Vou pedir para minha filha, se tiver aqui, a Gabriela, para mostrar. Olá, Cíntia, mostra aí para gente. Pode falar, Cíntia, porque senão ela não vai ver. Você tem que desbloquear seu microfone. Ah, desculpa. Então, eu faço aqui nesse esquema, é porque eu acabo não vendo, não sei se vocês estão vendo a tela. Estamos vendo sim. E essa aqui é a tiragem que eu faço do ano. E aí depois eu faço as semanais, deixa eu achar alguma semanal aqui, ó. Aqui é uma semanal. Que aí eu vou tirando e vou... Essa aqui é uma tiragem que a Leia passou pra gente num dos cursos que a gente fez. Ou eu faço essa, ou eu tiro uma carta para cada dia. Eu acho que eu não vou achar nenhuma aqui agora. Mas para mim tem me ajudado bastante. Inclusive tem até um exemplo que ficou muito marcante para mim, que no ano passado teve um dia, num domingo eu fui tirar as cartas e saiu na questão de trabalho 10 de espadas. E eu já vinha sentindo o clima na empresa que estava meio ruim. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, minha chefe falou, chega aqui numa salinha que eu preciso conversar com você. Eu já fui com o notebook fechado e a caneta para assinar o papel. Aí ela entrou e falou, por que você trouxe o note? Eu falei, trouxe o note e a caneta. Ela falou, mas por quê? Eu falei, você não vai me desligar? Ela falou, como você sabe? Aí na hora eu lembrei dela, eu só falei para ela,
eu tenho meus informantes. Eu não falei o que era. Eu só falei, eu tenho meus informantes e realmente se concretizou. Mas para mim eu estava muito tranquila, porque primeiro que eu já estava sentindo o clima e segundo que quando me chamou, eu falei, o 10 de espadas de ontem. Eu já tinha certeza do que ia acontecer. E assim, eu já estava muito tranquila. Até porque eu já tinha feito o planejamento anual e eu sabia que vinham mudanças pela frente. Se eu não me engano, em dezembro do ano passado tinha saído a morte como arcano maior. Então eu sabia que vinha uma virada ali pela frente e que tinha alguma coisa me esperando. Então isso me ajudou bastante. Léa, não mostra esse, que esse eu vou roubar de você um dia, tá? Ah, deixa eu mostrar. Você falou do estudo das cartas. O que que eu procurei fazer? Eu tenho um grimório. Meu grimório está até com a carta da roda da fortuna, tá vendo? E aí, a pessoa que fez, o que que eu fiz? Eu coloquei a carta. E aí, por exemplo, aqui é sacerdotisa. Aí eu fui escrevendo tudo. Tudo que eu tinha da carta, eu fui escrevendo, tá vendo? Como você coloca a carta numa figura? Oi? Como você... O que é isso da carta? Você mandou imprimir? Eu mandei imprimir, aí eu recortei e eu coloquei aqui, aí eu escrevo tudo que eu observei da carta. Ah, você fez o caderno. Eu fiz um caderno, nesse grimório aqui. E aí eu peguei e comecei a escrever tudo que eu observava das cartas, né? Comecei a escrever aqui. E aí isso me gera os conteúdos dos cursos, né? Eu tinha feito isso para o módulo 1, que é o módulo que vocês têm. Aí eu comecei a fazer isso para os outros módulos, né? Para o módulo 2, workshop, as outras coisas. Então, eu vou observando e eu vou escrevendo nesse caderno. Isso me ajuda muito, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com outras terapias. Então, agora eu estou fazendo essas aproximações das outras terapias que eu conheço com as cartas. E aí eu começo a observar, eu registro tudo nesse livro, nesse caderno aqui, né? Pode pegar um caderno comum, normal. Eu gosto de fazer isso também. E aí é uma forma de você explorar. E eu tenho feito isso também com o baralho cigano. Embora a gente perceba que algumas pessoas que têm aproximação, né, que fazem as aproximações com o Lenormand e os orixás, ou Lenormand e terapia, e outras terapias, e cristais, enfim. Eu acho que no tarô acaba funcionando ainda melhor para mim. Então, eu faço isso aqui, eu registro. Eu acho que é uma boa forma de você estudar. E a dica da Cíntia, que a gente já tinha conversado tanto, né? Que é essa questão de exercitar a prática, né, por meio das tiragens semanais ou as tiragens mensais. Quando a gente montou o workshop de planejamento com o tarô, a gente, né, eu dei algumas ferramentas para as pessoas para fazer isso. Eu acho que é uma forma de você trazer o estudo que está nos livros para a sua vida. Eu penso que isso enriquece muito para a gente. Fiz aquela tiragem que você ensina no curso do Zodíaco, né? Que é um arcano maior e 2 menores para cada mês do ano. Eu gravei um vídeo e eu assisto todo começo do mês. Uma coisa que a Cíntia fez, que foi de colocar no bullet journal, é legal. Eu faço isso na minha agenda. Ou seja, de novo peguei as cartinhas, que nem a Cíntia mostrou, né? Eu pego as cartinhas, eu recortei e eu coloquei. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Então, eu fiz isso, ó, na minha agenda. Arte de Léa. Oi? Você tem essa arte das cartas em miniatura? Eu tenho. Eu só tenho do Rider-Waite. Mas eu tenho, sim. Eu posso mandar. Depois eu gostaria. Bem legal. Aí eu recorto e eu colo. Google também, se você pesquisar o nome do tarô que você tem, por imagens lá, ele vem as cartas todas. Dá para imprimir também. O que eu fiz? Eu coloquei todas em tamanhos diferentes. Eu coloquei tanto do baralho cigano quanto do tarô. Eu coloquei todas elas no arquivo para fazer exatamente, facilitar na hora de recortar, mandei imprimir colorido. E aí eu recorto e colo. Assim, facilita muito para você acompanhar, porque a gente tem muito hábito de fotografar e fica no celular, mas às vezes você esquece. Quando você cola na agenda,
quem tem o hábito de agenda, ou quem tem o hábito de fazer um bullet journal, enfim. Eu acho que você traz aquilo mais para o dia a dia. Sim. Eu acho que facilita mais. Eu tenho só o do Virtus. Eu tenho o do Virtus, eu tenho nesse porque é um esquema que o Schultz usa, né? No módulo dele, é o Virtus. Aí ele mesmo manda ele põe igual o seu, só no Virtus. Eu entro em diferente, assim, a leitura é igual, mas eu meio que bato na cabala do Virtus, não acho legal. Eu não acho que seja a leitura correta, a colocação correta, entendeu? Do Virtus. Por isso que eu perguntei para você. Eu acho que o Wade e o Marcelo, eu acho que os dois seguem a mesma forma do Totti, né? Sim, sim. O Lenormand, eu procuro não ler para mim, o Lenormand. Eu acho que eu acho importante. Eu acho que como forma de orientação, eu acho que é muito importante. Eu ser bem sincera, eu tenho medo, sabe? É medo do que eu sei que aquilo vai me dar na cara. Eu imaginei que fosse. Eu já sei. Porque é muito comum não as tô pessoas querendo terem. saber esse negócio, não. Sabe? Não, porque meio que tu já sabe aquele negócio. O tarô, às vezes, você não sabe te dar na cara mesmo, né? Mas o Lenormand, eu sento e digo assim, uma entidade, aquilo é esse negócio. Não tô querendo, não. Mas eu evito por isso. Entendi. Qual que é o tipo de tiragem que a Cíntia usa no semanal? Não, Cíntia. Tem uma tiragem que eu posso depois colocar no grupo, aquela tiragem semanal. Você faz uma por semana ou você faz aquela tiragem que eu ensinei com aquela 6 que cartas? você pega com 6 cartas, o que está a favor, o que está contra, e cada um. Depois eu disponibilizo no grupo, tá? Eu posso testar, porque eu sempre tirava só aquela diária do corpo, mente. Corpo, mente e espírito, sim. Mas ela não diz muita coisa prática, assim, né? Ela é muito mais uma... Não, essa é mais interessante, porque na verdade ela vai trazer para você assim o aspecto positivo, o aspecto negativo, saúde, trabalho, relacionamento, finanças, ela ajuda muito. Ai, manda, por favor. Mando. Pode Acho deixar. que você está fazendo curso, né? Na introdução ao tarô. Você passou Não, essa tiragem não, Mamália, não. Essa tiragem não. Essa tiragem não está no grupo. Essa é uma tiragem... tem um ano e meio, acho mais. Você passou para Mas mim não quando está eu no fiz grupo os segredos. originalmente, não. Tá eu coloco nos segredos, é verdade. Nos segredos eu falo dela. Mas é isso. Bom, a gente já está dando aqui quase 2 horas desse encontro, esse bate-papo aqui com vocês. Eu estou feliz demais, né, de ter tido essa oportunidade de conversar, de ouvir vocês um pouco nas aflições de vocês, como é que vocês estão com os estudos, né, nas conquistas principalmente. Eu estou muito, muito feliz, né? Na verdade, eu acho que é uma forma da gente interagir e trabalhar com estudos, né, de uma maneira diferente. Eu quero, inclusive, fazer outros encontros como esse. Eu falei para o pessoal do Sapienza que seria um encontro teste, ó, acho que a gente passou no teste, né? Tá aprovadíssimo. Oi? Tá aprovadíssimo. Tá aprovadíssimo. Eu acho também, a gente vai ter agora, né, os segredos do tarô no sábado de manhã, ou seja, por esse meio mesmo da plataforma o Zoom, porque eu acho que é uma forma dinâmica de trabalhar e como é um workshop, ou seja, é muito prático mesmo, né? É muito exercício ali, a gente vai fazer ao vivo ali com os nossos decks. E a gente também vai no próximo mês já emendar aí com o módulo 2 do tarô. E aí a gente vai, a princípio, fazer também por essa plataforma, pelo Zoom, e depois disponibilizando... Que você vai fazer online para mim? Vamos fazer online. Pode confirmar minha presença lá, então. Pode deixar. A gente vai fazer uma turma de sábado de manhã e a turma de quinta, que é uma turma que eu já me acompanha. A gente vai ter, então, com esse objetivo, né, de fazer com que a troca seja ainda maior. Mas, olha, se prepara, a gente vai ter muito de história aí para falar, né? História da sociedade, na verdade. Eu quero trazer muito dessas questões para esse módulo, que eu acho que é muito importante. E aprofundar nos mitos, eu gosto muito de mitologia, a gente vai falar bastante sobre isso também. Eu estou muito feliz com esse encontro, quero fazer outras vezes, se vocês gostarem. Pode falar, Mônica.
Um livro que aconselharia comprar para ajudar nesta etapa? Para você ajudar o quê? No tarô ou no Lenormand? Não, então não, Lenormand. No Lenormand eu gosto do livro da Odete Lopes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Sim. Você conhece ele? Isso, eu acho que ele é um bom livro de combinações. Eu acho que ele é um livro que eu recomendo. Comprei junto com o baralho. Eu tenho o livro da Hannah George também. Eu gosto também dela. O livro da Hannah George também é bem legal. Tem muitas explicações. É um outro livro que eu gosto. Esse aqui. Tá? Esse livro também. Eu gosto bastante dele. A Hannah George, que é a criadora desse baralho aqui, desse Lenormand. Né? Eu gosto também muito desse livro, desse daqui. Eu tenho outros livros, mas eu não recomendo. Eu acho que ou da Odete ou esse daqui são os melhores, tá? Dois tá bom. Para vocês. 2 tá bom, né? Tá bom. E, enfim, a gente tem ainda... Eu estou preparando um workshop também para o Lenormand. Então, vamos ver aí se eu consigo produzir mais material para a gente ter outras workshop só vai fazer sábado pela manhã? Então, eu estou fazendo ele de quinta à noite também, Amália, né? Então, amanhã a gente tem um encontro, ou então de sábado de manhã. Por enquanto, só esses 2 horários. Mas a gente vai gravar... Já começou, Leia? Começou quinta-feira passada, ou de quinta. Não tô sabendo. Eu não vi o valor no então a gente, mas as aulas sempre ficam gravadas. Então, se você não conseguir participar, você consegue de repente assistir num outro momento, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo consegue ter disponível aquele horário, né? Oi. Então eu nem marco nada. Oi, Amália, não escutei. Pela manhã eu não penso. Eu nem marco nada, porque é muito difícil fazer qualquer coisa. Eu não consegui ouvir ela falando. Vocês conseguiram? Conseguiu ouvir? Você conseguiu ouvir? Não, acho que o seu áudio cortou. Foi? Foi, agora sim, pode falar. Não, eu pela manhã tenho muita dificuldade de pensar pela manhã. Eu só consigo funcionar depois da 1 da tarde. Então, assim, tudo que é pela manhã, pra mim, eu vou adiando sempre pra noite, pra madrugada. Sempre foi assim, desde criança. Entendi. Oi? Ainda dá tempo de entrar no curso da quinta-feira? A gente teve já uma aula, Amália, mas se você quiser, a gente pode conversar. Pode fazer, se você quiser, na quinta-feira à noite, mas a gente já teve um encontro. Mas, enfim, a gente conversa. Tá bom? Mas a gente vai fazer outros encontros aqui também. Quero trazer outras temáticas para vocês que eu acho que são importantes, né? A gente não dá para deixar de falar das nossas dificuldades nos estudos ou em situações pelas quais nós passamos. Eu acho que é importante manter continuamente, né, esses estudos e que a gente possa trocar. É sempre uma troca, né? Eu agradeço muito a vocês por isso. Tá bom? Mas obrigada por vocês, pela disponibilidade de vocês, quem esteve aqui ao vivo com a gente. Obrigada a vocês por terem se dedicado, né, nessas 2 horas para estar aqui, para a gente trocar essas experiências. Gratidão. E depois, quem quiser, da questão das jogadas, né, ou as cartinhas, como eu falei, me manda uma mensagem que aí eu mando para vocês, tá bom? Obrigada. Tá? Obrigada a vocês. Uma excelente noite, um excelente descanso. Obrigada. Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Beijo, Léa. Tchau. Boa noite. Tchau.